Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez estamos juntos para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, para cantarmos, entoarmos hinos e também recebermos agora a instrução da palavra de Deus. Nós estamos iniciando hoje a série do mês de abril, O Ministério de Jesus. Esse mês nós vamos trabalhar textos que você já conhece, passagens sublimes da palavra de Deus, sobretudo dos evangelhos. Hoje nós faremos algumas leituras, mas principalmente o texto que servirá de base para a mensagem nessa noite se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do verso de número 35. Peço que você acompanhe todas as leituras, mesmo que ela for projetada, se você também está aí com a sua Bíblia, para você ter a prática de encontrar os textos. Manuseie a sua Bíblia, seja ela impressa ou seja ela na versão eletrônica. Mas é importante que todos nós estejamos familiarizados com estas passagens. Mateus capítulo 9, nós leremos os versos 35 a 38. Eu também quero convidar todos os irmãos e irmãs para juntos lermos esse trecho da palavra do Senhor. Vamos ler? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, a Tua palavra é linda, a Tua palavra é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é o alimento para a nossa vida, para a nossa alma. E mais uma vez nessa noite, nós queremos Te exaltar, porque temos o privilégio, a liberdade em Cristo Jesus, de poder pregar a Tua palavra, de expor a Tua palavra, e os Teus filhos e Tuas filhas reunidas aqui neste lugar, os irmãos que nos acompanham também pela transmissão, podem também meditar e estudar na Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, neste mês que vamos estudar sobre o ministério do nosso Senhor Jesus, o nosso bendito Senhor e Salvador. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Nós queremos, ó Deus, estar atentos às verdades do Senhor no texto que acabamos de ler e também outras passagens que leremos durante a mensagem. Abençoa as nossas vidas, cada família que está aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quero te fazer uma pergunta, ou uma pergunta a todos, melhor dizendo. Se alguém na rua, se algum amigo, se um estranho te perguntasse ou pedisse para você resumidamente contar a história do ministério de Jesus, sem abrir a Bíblia, você conseguiria contar a história do ministério de Jesus? Se alguém falasse assim: conte para mim o ministério de Jesus aqui na terra, como você começaria essa história? Por qual parte da história de Jesus você iniciaria essa narrativa? Particularmente como pastor, às vezes eu fico preocupado, e eu estou fazendo agora um comentário muito geral, não estou fazendo especificamente a essa amada igreja, mas em geral com relação ao povo evangélico no Brasil, porque sou brasileiro, não posso falar das outras partes do mundo, mas lamentavelmente as notícias não são boas também em outros países. Hoje nós somos capazes de escalar o time que você torce. Você sabe do goleiro ao centroavante, você sabe quem está no banco de reserva, você é capaz de falar todos os personagens que estão participando daquela série que você está acompanhando na Netflix, você sabe todos os filmes que estão em cartaz, você conhece tudo sobre política, mas parece que quando vamos falar de Jesus, tem um ovo dentro da nossa boca. Nós não temos a mesma desenvoltura. Faça uma avaliação. Você conversa de tudo e nós precisamos ser bem informados. Crente
Discípulo de Jesus é inteligente, é bem informado, ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Isso há muitos anos atrás, porque hoje quase que ninguém lê mais jornal, mas se você conversasse com pastores da moda antiga, eles diriam que todo crente de manhã tem que ler o jornal e a Bíblia, para estar informado. Hoje nós temos outras formas de nos informarmos, mas que adianta você saber tudo da política, tudo do mundo dos esportes, tudo do mundo da música, tudo do mundo do cinema e não saber nada de Jesus? A pergunta que eu fiz eu quero repetir. Se você indo embora para casa agora, de repente alguém te identifique no ponto de ônibus, na rua, você é crente? Eu sou, estou vindo do culto da minha igreja agora. Deixa eu aproveitar, conta para mim a história de Jesus. Quem é Jesus? Por que ele veio ao mundo? O que é que ele fez? E se alguém falasse assim, olha, tem uma coisa que eu não entendo, se ele era tão bom assim, por que mataram ele? Por que ele foi para a cruz? E dizem que ele ressuscitou no terceiro dia. Você acredita nessa história? Quem é Jesus? A dinâmica do ministério de Jesus é o que nós vamos estudar nessa noite a partir desse texto. Mas eu quero te convidar a voltar algumas páginas comigo aí no Evangelho de Mateus. Vamos lá no início. Você encontra, a partir do capítulo 3, o ministério de João Batista. João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, a voz do que clama no deserto. Ele mesmo não queria nem falar o nome dele. Falou, você é o Cristo? Ele falou, não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Profetas anunciaram que Deus haveria de enviar alguém para preparar o caminho do Senhor. A mensagem já de João Batista, quando ele estava batizando no Rio Jordão, era essa, como está aí no verso 2 do capítulo 3. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em dado momento, as pessoas que estavam afluindo para serem batizadas por João Batista começaram a perguntar, você é o Cristo? Porventura você é o Messias? Ele disse, não, eu não sou. Aliás, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Em outro local ele diz, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Houve um tempo também em que os discípulos de João Batista começaram a deixá-lo e começaram a seguir Jesus. E algumas pessoas ficaram incomodadas e falaram assim, mas João Batista, os seus discípulos estão indo embora, você não vai fazer nada, eles estão seguindo esse tal de Jesus, o novo rabi que apareceu aí. Ele falou, não tem problema. E ele fala de uma forma até engraçada, ele diz assim, eu sou amigo do noivo e me contento com esta bênção. Ele é o mais importante. Eu sou apenas o amigo do noivo. João Batista sabia o valor e a importância do ministério de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. Interessante que João Batista não queria batizar Jesus. Falou, não, Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti. Mas o que é que Jesus falou para ele? Faça-se como está na palavra. Cumpra-se as escrituras. E João Batista batizou Jesus. Se você continua aí comigo no capítulo 4, você vê que depois do batismo, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto e por 40 dias ele vai passar ali no deserto sem se alimentar. E no final desse tempo de jejum, de consagração, ele tem fome. Satanás aparece agora para tentar Jesus, com uma pergunta que eu considero ridícula. Sabe por que eu considero ela ridícula? Por causa da afirmação que está no versículo 17, aí do capítulo 3. Quando depois do batismo de Jesus, uma voz ecoou no céu. Olha o que está escrito no verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Será que Jesus passava por alguma crise de identidade? O que vocês acham? Jesus tinha dúvida de quem ele era? Nunca ele teve dúvida, ele sabia muito bem a sua missão, o seu papel. Mas Satanás resolveu colocar isso em xeque. E Satanás chega para ele lá no deserto e diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como assim se tu és? Eu sou o Filho de Deus. Jesus não tinha sombra de dúvida nenhuma da sua identidade, do seu papel e da sua missão, e do que ele veio fazer aqui ao encarnar-se, ao habitar entre nós, ao tabernacular entre nós. E ali começa então aquele momento em que o Senhor Jesus vai começar a citar a Bíblia. E ele cita Deuteronômio capítulo 8 e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí parece que o diabo diz, você gosta de falar da Bíblia? Eu vou citar a Bíblia também, porque o diabo conhece mais a Bíblia do que eu e você, sabia? O diabo conhece a Bíblia,
ele só não se obedece à palavra. A Bíblia diz que os demônios até creem e estremecem, só que eles não se submetem ao senhorio. Então muitas vezes a gente pensa assim, o diabo está aqui brincando com Jesus, e ele ousou, mas não deu certo. E diz a palavra de Deus no outro evangelho que os anjos vieram e consolaram Jesus após a tentação. Após a tentação, para onde Jesus foi, irmãos? Jesus cresceu em Nazaré. Jesus nasce em Belém. Por causa do decreto de Herodes, o Senhor dá uma ordem para José e Maria, eles passam 2 anos no Egito. O Senhor agora, para cumprir aquela palavra do Antigo Testamento, do Egito eu chamei meu filho. Essa palavra lembra primeiro a história de Moisés, mas ela também aponta para Jesus, e Jesus volta com a sua família. Ele é um bebê, ele é uma criança. Seu pai José era marceneiro, e ele cresce, carpinteiro melhor dizendo. Ele vai voltar agora a viver na região de Nazaré, e por 30 anos Jesus cresce com seus pais. A Bíblia fala de que aos 12 anos ele vai com seus pais ao templo. E ele inclusive dá um susto em seus pais, porque ele de repente, a caravana voltando para suas aldeias, Jesus fica lá em Jerusalém. A mãe e o pai provavelmente pensando, a criança deve estar brincando com algum amiguinho, mas se deu conta que Jesus não estava na multidão. E ao voltarem, onde estava Jesus? O menino Jesus conversando com os doutores da lei. E os doutores da lei ficaram admirados da inteligência daquela criança. Você certamente já teve essa situação de ter uma criança, aqui talvez na nossa querida igreja tem crianças assim, que você começa a conversar com crianças e as crianças nos surpreendem com perguntas. Você fala, meu Deus, mas é uma criança tão inteligente. Agora imagina o nosso Senhor Jesus com 12 anos conversando com os doutores da lei. José e Maria voltam rapidamente e o encontram conversando com os doutores da lei, e aí aquela hora que se você estivesse no lugar de José e de Maria, qual seria a sua reação? Já ia dar um chacoalhão no menino? Você quer matar sua mãe? Eu estava desesperado, eu pensei que você tinha desaparecido. E aí o menino calmo, sereno, ô mãe, eu estava na casa do meu pai. E aí, hein? Maria pegou o menino, vamos embora, filho. Porque Maria considerava muita coisa no coração, ela percebia que ela não podia, ela sabia qual era a missão do seu filho. Mesmo José não sendo o pai biológico, mas ele exerceu a paternidade, inclusive ensinou um ofício. Jesus aprendeu a ser carpinteiro. Jesus trabalhou com seu pai na carpintaria, cresceu em Nazaré. Agora ele é batizado no Rio Jordão, e a palavra de Deus diz, se você quiser conferir em casa depois, e lá em Lucas 4, que ele retorna para Nazaré, e num sábado ele entra na sinagoga. E agora ele está iniciando o ministério dele com 30 anos. Até esse detalhe Jesus teve para começar o ministério dele. Por que 30 anos? Porque Jesus não começou o ministério com 20, com 15? Por que demorou tanto tempo assim? Porque para os judeus, um homem estava pronto, plenamente maduro para exercer qualquer função na vida aos 30 anos de idade. Até isso nosso Senhor Jesus observou. Ele inicia o seu ministério aos 30 anos. Sabemos que o ministério será curto aqui na terra, de 3 anos. Nosso Senhor reina para todo sempre. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o cerimonialista lá, o mestre da sinagoga, convida Jesus para fazer a leitura da palavra de Deus na sinagoga. E nós sabemos que não foi por coincidência. Qual o livro que deram para Jesus ler? O profeta Isaías. E qual foi a parte que ele abriu para ler? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar aos quebrantados, aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Jesus devolve a Bíblia, os rolos do livro do profeta Isaías, aquele mestre lá da sinagoga se assenta, todo mundo está olhando para ele, as pessoas da sinagoga sabem que ele é o filho do carpinteiro, que os seus irmãos moram naquela região, que ele é filho de Maria, mas agora Jesus começa a falar meio que em voz alta, hoje se cumpriu estas profecias. E aí começaram a dizer entre outros, opa, ele está achando que ele é o Messias? Ele não é o filho do carpinteiro? Como é que ele está dizendo que hoje se cumpriram as palavras desse texto? E ele foi colocado para fora, irmãos. Jesus ia ser apedrejado, mas diz a Bíblia que ele passou entre os homens e ninguém percebeu. E daquele momento em diante, Jesus sai de Nazaré e vai para onde? Cafarnaum. Jesus inicia o ministério dele na Galileia. A maioria, por que não dizer todos os seus discípulos, os 12 apóstolos, são galileus.
uma região que era desprezada. Aliás, Deus faz isso mesmo, para confundir aquelas coisas que julgam ser alguma coisa, o Senhor levanta os que não são nada. O Senhor chama pessoas que muitas vezes são excluídas, discriminadas, e Ele fala assim, é com essas que eu vou fazer a obra. Porque se você fosse, talvez uma pessoa dizesse, olha, Jesus acho que não escolheu direito o colégio apostólico não. Tinha incrédulo, tinha traidor, tinha covarde. Ele não escolheu direito. Mas às vezes nós nos esquecemos de um detalhe, e nós? Ele escolheu direito você? Ele me escolheu direito? Será que eu não tenho nenhum defeito? Quem dera se eu tivesse só um defeito. Muitos. Eu só estou aqui, nós só estamos aqui porque foi graça. Superabundante graça. Mas ele desistiu daqueles homens? Exceto um que se perdeu, o filho da perdição. Todos os demais trabalharam. A gente sabe que nem todos, por exemplo, alguém aqui sabe alguma coisa sobre o apóstolo Bartolomeu? Bartolomeu, pastor, é apóstolo? Eu nem sabia. Está aí na Bíblia, Mateus capítulo 10. Simão, o Zelote? Não, eu conheço outro Simão. Então tem alguns personagens que vão ganhar destaque. O Tomé, pela incredulidade, Pedro, Tiago e João, né? E às vezes a gente canta Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia por causa da experiência da pescaria. Esses discípulos terão um trabalho especial, eles vão receber algumas aulas extras, porque Jesus quer trabalhar com esses homens. Eles terão um momento especial lá na igreja primitiva, e depois vai aparecer um outro apóstolo, nascido como fora de tempo, Paulo. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, e hoje eu reconheço que a mensagem vai ter um tom assim mais de introdução para tudo aquilo que vamos trabalhar ao longo deste mês? Para que você entenda que a história de Jesus foi planejada por Deus na eternidade. Os profetas anunciaram, todas as profecias acerca de Jesus, todas elas se cumpriram. O lugar onde ele ia nascer, como seria o nascimento dele, as circunstâncias, inclusive o seu ministério. Então Jesus agora inicia o seu ministério na região da Galileia. Olhem comigo aí no capítulo 4, o versículo 23 até o versículo 25. Esse trecho eu quero que a igreja leia comigo. Mateus 4, do versículo 23 ao 25. Vamos ler? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O Senhor então inicia o seu ministério. As multidões estão seguindo Jesus. Sabemos que ainda curiosos, quem é este? Ele é um profeta? Ele é um mestre? E vai chegar uma hora que essa multidão vai diminuir, porque Jesus vai apertar o cerco. Jesus vai começar a pregar um sermão difícil. E aí Jesus vai falar até para os seus discípulos: vocês querem ir embora também? Porque para me seguir tem que pagar um preço. E aí nós temos aquele texto lindo que Pedro declara: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O ministério do Senhor Jesus não era um ministério parasita, estagnado. O ministério do Senhor Jesus era muito itinerante e ativo. Logo aqui nesse versículo nós vemos então que o Senhor, ele percorria toda a Galileia, todas as cidades, todas as aldeias. Jesus andava, Jesus assim, claro que não usava sapato ou tênis como nós, mas ele gastava a sola do sapato. Isso me faz lembrar inclusive um pastor querido da nossa igreja presbiteriana do Brasil, que conversando uma vez com um seminarista que estava cuidando de um ponto de pregação que se tornaria futuramente uma congregação, e aí aquele seminarista falou que estava frustrado, ninguém vai no culto, e foi falar com o pastor da igreja, que era responsável por aquele ponto de pregação, falou: olha, eu acho que esse trabalho não vai vingar não. Aí o pastor perguntou: filho, me conte aí como que é a sua dinâmica, como que você está trabalhando lá no ponto de pregação? Olha, eu chego meia hora antes, eu abro as portas, eu limpo a igreja, deixo tudo preparado e fico esperando as pessoas entrarem.
mas ninguém entra. Aí o pastor falou para esse seminarista: assim não vai dar certo mesmo não, filho. Você tem que gastar a sola do seu sapato. Você tem que chegar de tarde lá no bairro onde é o ponto de pregação e ir para a rua, e bate palma, e toca a campainha, se apresente para os moradores do bairro e convide as pessoas para ir no culto. E ele, por ordem do pastor, ele fez. Dado dia ele chegou, ligou para o pastor e falou: reverendo, está acontecendo um avivamento aqui no ponto de pregação, hoje tem 10 pessoas no culto. Louvado seja Deus, ele nunca tinha visto isso. Jesus, ele não ficava parado esperando as pessoas irem até ele. Jesus ia ao encontro das pessoas. É claro que você pode dizer: não, pastor, eu acabei de ler aqui que as multidões iam atrás de Jesus. É verdade, mas Jesus também criava possibilidade. Jesus não colocava barreiras. Na dinâmica do ministério de Jesus, então, agora sim, lendo lá o capítulo 9, que nós já passamos a leitura há pouco, nós vemos que a dinâmica do ministério de Jesus, então, ela inicia assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. O Senhor Jesus, no tempo que Ele esteve entre nós aqui, Ele não ficou dentro de uma igreja, Ele não ficou apenas dentro da sinagoga ou dentro de uma casa, Ele frequentou todos esses lugares. Jesus, quando subia para Jerusalém, Ele entrava no templo. Jesus usava a estratégia que os discípulos, ou melhor dizendo, o povo de Israel trouxe do cativeiro babilônico, a sinagoga, porque isso eles aprenderam lá na Babilônia. Eles não podiam adorar a Deus, o templo estava destruído. Na sinagoga eles não tinham sacrifícios, eles só tinham leitura da palavra e oração. E agora eles trouxeram essa experiência. Então, até hoje no mundo, se você for ver, temos aqui em São Paulo várias sinagogas israelitas. E Jesus então, e Paulo mais tarde vai usar essa estratégia. Sempre Paulo, quando chegava numa cidade, onde é que ele entrava? Numa sinagoga. Ele ia que dia? Sábado. Ele sabia que era o dia que os judeus se reuniam. E a gente sabe que depois que Paulo entrava na sinagoga, o próximo local que ele visitava era a cadeia, porque ele era preso. Era assim, essa era a dinâmica da pregação do Evangelho. Jesus então, ele foi na sinagoga, ele leu a palavra, ele pregava a palavra, mas ele ia ao encontro das pessoas. Jesus entrava nas casas. Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus orou pela sogra de Pedro, Jesus entrou na casa de Lázaro, Jesus entrou na casa de Simão, aquele fariseu que o convidou para um jantar. Jesus ia na casa das pessoas. A dinâmica do ministério de Jesus então não era uma dinâmica parasita, estagnada. Ele ia ao encontro das pessoas. Isso é um grande desafio para nós, irmãos. Nós não podemos ficar aqui tão somente. Às vezes nós agimos como Pedro lá na experiência da transfiguração. Pode imaginar aquela experiência que eles tiveram? De repente Jesus se transfigura diante dele, aquele reluzente, vem ali, aparece Moisés e Elias representando a lei e os profetas, e Pedro exclama: bom estarmos aqui, Senhor. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, Moisés. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais descer desse monte, eu quero viver assim. Mas aí vem o Senhor de novo e fala do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E o que foi que Jesus falou para os discípulos? Vamos descer. Tem coisa para a gente fazer lá embaixo. É bom ter um momento a sós com Deus, é bom estar na igreja, é bom esse tempo de culto aqui. Eu amo, confesso a vocês, o meu domingo não é o mesmo domingo. Semana passada eu não pude estar aqui com os irmãos. Eu senti falta. Foi por uma situação bonita, do casamento do filho, mas o meu domingo não é domingo se eu não vier na casa de Deus. Eu não sei você, mas eu senti muita falta da casa de Deus no período da pandemia. Louvado seja Deus que nós temos aí a mídia, temos a transmissão, mas não é a mesma coisa. Não é, queridos, porque tem gente que em casa assiste o culto até de pijama. Tem gente que fica discutindo enquanto o culto está acontecendo. Você viu? Olha lá o que ele falou. Aqui pelo menos a gente aprende que nós estamos, não é mais santo do que outro lugar, nós já falamos sobre isso aqui numa outra mensagem, mas é um ajuntamento solene, é o momento em que a igreja está junta para adorar o Senhor. Jesus então está mostrando para nós aqui que ele percorria todas as cidades e povoados. E o que ele fazia? Ele ensinava e pregava. Aí está a estratégia: ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Que evangelho é esse? Nós vamos pregar nos próximos domingos uma mensagem sobre a mensagem do evangelho, porque nós temos hoje aí um pseudo-evangelho sendo pregado, um evangelho fake sendo pregado por aí. O evangelho de Jesus é outro, é o da renúncia, é o do toma sua cruz e siga-me.
A palavra evangelho é boas novas, boas notícias. Pregação, querigma, pregação, pregar a palavra. Então, nós somos o povo que temos uma boa notícia para dar ao mundo. Muitas vezes nós gostamos de falar de tantas outras coisas, como eu disse na introdução. Nós sabemos de cor muitas outras coisas, mas quando é para falar de Jesus, de dar uma boa notícia para esse mundo que jaz no maligno, neste mundo que anda nas trevas, parece que nós não temos uma boa notícia para dar. É como se você fosse um mensageiro sem mensagem. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava com a Federação de Jovens lá do Presbitério Bandeirantes, nós fizemos um mutirão evangelístico na cidade de Cajamar. E estávamos ali, fizemos um treinamento rápido com os jovens, vieram jovens de várias igrejas da federação, e aconteceu uma coisa que aquele moço, que hoje já é um senhor, já talvez casado como eu, ele nunca vai mais esquecer. Porque ele pegou uma porção de folhetos e saiu entregando folhetos na rua, lá de Cajamar, no centro de Cajamar. E de repente ele bate numa porta, como ele não era de Cajamar, ele não conhecia as pessoas. Daí sai um senhor. Aí ele aborda o senhor: bom dia, nós somos da igreja presbiteriana, hoje estamos fazendo um trabalho aqui na sua cidade, aqui é uma mensagem da parte de Deus para o senhor. Foi bem educado, ele aprendeu direitinho. Aí o senhor pegou o folheto, agradeceu e falou assim: filho, posso te fazer uma pergunta? Pois não. Sobre o que este folheto está falando? Aí o moço não sabia. Nossa, olha, é coisa boa. É sobre Jesus. Eu sei que é sobre Jesus. Está aqui no título, mas você pode me explicar? O que está escrito? Mas não pode ler. Você certamente já leu esse folheto, não já leu, filho? Porque você não vai me entregar uma coisa que você não leu. E o moço foi ficando todo desconcertado, tão desconcertado, porque ele não tinha feito o quê? Ele não leu. Tem gente que entrega folheto na igreja como se entregasse panfleto de supermercado no Farol. Já dá uns 5, 6 logo para terminar tudo logo e voltar para a igreja e pôr no relatório da sociedade interna: eu entreguei 100 folhetos. Isso não é evangelismo. Talvez você fale: ué, meu irmão, voltou com o bolo de... Mas eu fiquei conversando com uma pessoa 1 hora. Valeu, meu irmão. Melhor do que jogar folheto no Farol, jogar folheto na caixa do correio. Mas para surpresa daquele jovem, sabe quem era aquele senhor? O presbítero da igreja presbiteriana de Cajamar. Falou: meu filho, eu sou o presbítero da igreja. Fiz essa pergunta para você aprender uma lição. Nunca saia no campo missionário sem conhecer a mensagem que você está levando. Por isso que eu comecei fazendo uma pergunta para você nessa noite: você conhece a história de Jesus? Se uma criança pedir para você contar, conte para mim. Eu recebi muitos familiares essa semana por causa do casamento do Samuel. Uma parte da minha família veio de Fortaleza. E tem uma sobrinha neta, se eu posso assim chamá-la, de 6 aninhos, a Sofia. Quarta-feira à noite ela quebrou minhas pernas. Por ser uma criança, eu não esperaria uma pergunta daquela. Ela falou assim: eles me chamam de tio Bebeto, né? Falou assim: tio Bebeto, quando Jesus vai voltar? Eu falei: uma criança de 6 anos está preocupada com isso? Sabe o que ela perguntou para minha sobrinha, que é a mãe dela? Mamãe, o que é a Trindade? Aí minha sobrinha me ligou: tio, o que eu explico para uma criança de 5 anos sobre a Trindade, se tem adulto e a gente não entende, que é um mistério? Sabe assim, queridos, você precisa saber da razão da sua fé. Não é só João 3,16 e Salmo 23, não. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que dominar as Escrituras, para que conforme você tiver oportunidades, você possa falar da história de Jesus. Porque o ministério de Jesus é dinâmico, não é parasita, não. O ministério de Jesus é andar, é gastar a sola do sapato, é visitar as pessoas, é se apresentar. Mas agora nós vamos ver uma coisa interessante. Ele prega o evangelho do reino, ele cura toda sorte de doenças e enfermidades. É bem verdade que Jesus não curou todas as pessoas do seu tempo, mas todos aqueles que foram a ele, que foram levados por alguém a ele, ele curou. Mas vamos tomar só um cuidado, porque hoje a gente vê uma ênfase em demasia na cura. Todas as curas e todos os milagres que Jesus fez no seu ministério terreno tinham um objetivo: falar a respeito da maior cura que ele veio fazer nessa terra, que é a cura espiritual. Quando ele curou um leproso, ele estava dizendo: eu sou aquele que posso curar da lepra espiritual. Quando ele deu vista aos cegos, ele disse: eu sou aquele que posso te dar visão espiritual.
Quando ele mandou Lázaro sair do túmulo, ele estava dizendo: eu sou aquele que é a ressurreição e a vida, e eu posso transportar uma pessoa da morte para a vida. Os apóstolos também, ao fazerem sinais e prodígios, sempre Deus abriu uma porta para pregar o evangelho. Você vê Pedro e João indo orar lá na casa da Porta Formosa, o coxo está lá, e ele fala: me dá uma esmola. Pedro olha para ele, e o coxo está pensando que vai ganhar uma gorjeta, e Pedro fala: olha, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa para te dar. Em nome de Jesus, anda. Até recentemente aí, um pai da igreja, no passado, disse que no tempo apostólico os apóstolos não tinham nem prata e nem ouro para dar para um coxo, né? Mas tinham algo mais valioso do que a prata e ouro, que era o quê? O nome de Jesus. Hoje, a igreja tem prata e ouro, mas não fala em nome de Jesus, levanta e anda. É uma vergonha, não é, irmãos? Será que o problema da igreja hoje é dinheiro? Esse é o problema da igreja? Falta recursos. A igreja não cresce, pastor, porque não tem dinheiro. A igreja não cresce porque não tem recursos. Isso é uma mentira do inferno. Porque o dono da igreja nunca vai deixar faltar recursos para a sua igreja. Mas o poder do evangelho, que nos move, que nos tira da zona de conforto e nos faz sair por aquelas portas e dizer: eu tenho que contar essa história. Essa história é mais importante do que o meu time de futebol. Eu também gosto do meu time. Perdeu, né? Nem está na final. Eu sei que tem gente feliz aqui. Que bom, vamos celebrar. Mas cuidado para às vezes a gente celebrar essas coisas e não celebrar o mais importante, que é Jesus. Não estou dizendo que você não possa se alegrar com seu filho. Eu fui quantas vezes vou precisar: pai, vamos assistir um filme no cinema? Vamos acompanhar aquela série, se for uma série decente, que não vai ser baixaria, assista a série com a sua família. Vamos jantar num restaurante bonito, vamos numa lanche, não tem problema nenhum. Você tem que desfrutar da vida. Quem estava aqui ontem no culto da mocidade, viu o seminarista Alain pregar. Debaixo desse sol nós podemos nos alegrar, comer, beber gostosamente, porque Deus nos deu essa condição, mas a gente tem que ter um olhar primeiro também lá no céu. A igreja tem que ter essa dinâmica. Então, amados, a dinâmica que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que Jesus, ele não era uma pessoa inerte, que ficava parada. Mas agora tem uma outra lição para a gente aprender com Jesus. Versículo 36, vamos ler todos juntos? Verso 36. Vendo ele as multidões, vamos ler bem forte, igreja? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavrinha que talvez resume esse versículo é compaixão. Nós temos compaixão? Será que realmente nós estamos preocupados com a miséria dos homens que estão perdidos? Aí você vai falar assim: pastor, mas e os eleitos? Estão aí, por aí. Então, eu não fico perdendo tempo não, pastor. Só os eleitos que vão ser salvos mesmo. Mas você sabe quem é eleito? Está escrito assim, ó: eu sou eleito, invista em mim. E o outro: eu sou condenado, não perca tempo comigo. Você não sabe. Ainda bem que Deus não ensinou a gente, porque sem saber a gente já faz acepção de pessoas. Imagine se a gente soubesse. Sem saber quem são os de Deus, a gente já exclui. A gente diz: eu não vou perder tempo com esse aqui eu não prego, para esse eu prego. Imagina se você soubesse. Aí ia ser uma hipocrisia total. Pregue para todos, para todos. Vamos olhar as pessoas que estão com o coração aflito. Irmãos, às vezes você vê as pessoas pulando, festejando, aquela alegria que dura alguns dias, que dura algumas horas, mas eles estão mortos. Eles não têm vida. Eles precisam de usar alguma substância química, precisam fazer alguma coisa para se sentir aquela euforia. A maior alegria nós já temos, irmãos. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós não precisamos humilhar eles, devemos amar e olhar com olhar de compaixão. Vocês percebam como que a sociedade está tendo valores invertidos? Hoje tem gente que tem olhar de compaixão por um cachorrinho, por um gatinho. Se vê um cachorrinho na rua doente, para o carro, leva o cachorrinho para um hospital veterinário, mas não tem a mesma iniciativa com o ser humano. Alguma coisa está errada. Eu tenho o meu cachorrinho, o meu petzinho lá, é uma gracinha. Quando eu chego em casa, está todo alegrinho, balançando o rabinho. Mas eu não posso amar mais o meu cachorrinho do que meu filho, do que uma pessoa.
Está tendo uma verdadeira inversão de valores. As pessoas estão amando mais as coisas do que pessoas. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Nunca inverta essa ordem na sua vida. É Deus, família, amigos, coisas. Tem gente colocando as coisas no lugar de Deus, família no lugar de coisas. Ou seja, está uma inversão total. Nós precisamos ter esse olhar de compaixão, olhar para as pessoas. Jesus, ele olhava. Eu tive com os pastores e presbíteros e diáconos do PREM, lá na igreja de São Miguel, agora em março, e nós falamos sobre aquele texto de Marcos, quando Jesus levou os discípulos para repousar um pouco, e quando chegou lá tinha uma multidão já esperando Jesus, porque Jesus ia fazer a multiplicação dos pães. Aí os discípulos falaram, mas Jesus não falou que a gente ia descansar, e o que essa multidão está fazendo aí? Jesus não falou assim, hoje não tem palestra, hoje não tem ensino, eu combinei um retiro espiritual com os meus discípulos. A hora que Jesus viu a multidão, o que aconteceu com ele? Movendo-se de íntima compaixão, passou a ensinar-lhes a palavra. Compaixão, que nos move, nos tira da inércia. Então, a dinâmica do ministério de Jesus é essa, igreja. E aí eu deixei por último, porque nós vamos trabalhar esses outros aspectos que eu falei do Evangelho do Reino numa outra mensagem, para um pedido de oração. Sabia que Jesus fez pedido de oração na igreja, na Bíblia? Jesus fez um pedido de oração. Qual será o teor do pedido de oração de Jesus? Orou, pediu por ele? Orem por mim, eu tenho uma missão para cumprir aqui na terra difícil, para que eu não desista no meio do caminho. Ele pediu esse tipo de oração? Orem por mim, porque os fariseus são terríveis, estão me perseguindo. Orem por mim, porque até a minha família tem gente que não acredita em mim, eu fui rejeitado na minha própria terra. Orem por mim, porque eu estou sofrendo todo tipo de discriminação. Ele não orou assim não, ele pediu uma oração, sabe por quê? Pela obra, pela missão. Olha só o que diz o versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos e fez uma afirmação primeiro. A seara, na verdade, é o quê? Grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa estatística não é minha. Essa estatística é de alguém que trabalhou e veio dos Estados Unidos. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, mas ela reflete um pouco a realidade brasileira também. Sabe quantos por cento trabalham na igreja? Numa igreja? 20%. 80% só fica sentado e quer receber um bom sermão, um bom louvor, uma boa reunião. Só 20% trabalha na igreja. E os outros 80%, por que não trabalham? Ah, pastor, é porque eu não tenho cargo. Quem disse que você precisa de cargo para trabalhar? O cargo é uma consequência do seu trabalho que você já fazia sem cargo nenhum. Você precisa servir. É a mesma coisa se você disser, eu sei que a nossa igreja precisa ter no seu projeto trabalho evangelístico, me desculpe. Mas se você falar assim, eu não evangelizo porque a minha igreja não evangeliza. Peraí, você está amarrado? Está amordaçado? Ah, mas a minha igreja é muito relativa, ela não prega. Mas sai você pregando. Seja até uma pedra no sapato do pastor. Pastor, eu quero folheto. Pastor, eu quero Bíblia. Pastor, eu quero material, porque eu estou evangelizando lá na escola, porque eu estou evangelizando na faculdade, porque eu estou entregando. Devemos tomar alguns cuidados, que tem uma regra aí que não pode mais panfletar em alguns lugares públicos, mas você vai agir com sabedoria. E mais do que isso, não é só panfletar, é pregar a palavra. Mas a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E aí Jesus então faz um pedido de oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é que nessa noite gostaria de ser a resposta de oração de Jesus? Jesus pediu para a gente orar, não pediu? Para Deus mandar trabalhadores. Será que Ele não está esperando você responder? Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Eu vou jogar no teu time. Eu quero te servir. Se você em casa quiser ler o capítulo 10, você vai ver que logo a seguir ele escolhe os 12. E ele começa a falar de estímulos, de perseguição, de recompensa, de admoestações. Ele prepara os apóstolos para o que eles vão enfrentar. E ele não mentiu. Ele mentiu para os discípulos, dizendo, vai ser fichinha. Vocês vão viver debaixo assim da minha proteção. Não vai acontecer nada com vocês. Pelo contrário, ele disse, eu estou enviando você para o meio dos lobos. Se preparem. Nós não gostamos muito de falar disso, né?
Mas a igreja precisa se preparar para os tempos que vêm pela frente. Nós, será que vamos incomodar mesmo as trevas? Ou vamos só contemplar as coisas e balançar a cabeça com alguma coisa ou outra e ficarmos na nossa zona de conforto? Porque a dinâmica do ministério de Jesus era outra. Ele não era um parasita. Jesus andava. Jesus entrava nas casas. Jesus entrava nas aldeias. Jesus percorria todas as cidades. E ele foi até a morte, cumprindo a missão que o Pai determinou para ele. Eu e você fazemos parte dessa bendita obra. Os anjos anelaram pregar. O que vocês acham? Será que os anjos dariam conta do recado? Nós não temos nem ideia quantos anjos o Senhor criou. Mas que tal? O Senhor vai mandar uma milícia de anjos para a terra, para evangelizar. Aí falou, os anjos vão trabalhar em outro departamento. Quem vai pregar o evangelho lá na terra é a minha igreja. São os meus discípulos. Eu e você. Esta é a dinâmica do ministério de Jesus. Você precisa conhecer essa história na ponta da língua, sabe? Para alguém falar assim, ei, rapidinho, resume para mim a história de Jesus. É para já, vou começar a contar para você. Você sabe onde Jesus nasceu? Em Belém. E você vai e fala, e ele cresceu em Nazaré, e depois ele foi para Galiléia, e ele passou por vários lugares. Você tem que conhecer, porque essa é a sua história. Essa não é só a história de Jesus, é a história que mudou a sua vida. Por isso que nós precisamos conhecer essa história. Porque se eu perguntar aqui, conta a história do seu filho, eu sei contar a história do meu filho, ele é meu filho. Eu sei contar a história do meu pai, ele é meu pai. Eu não vou saber contar a história de Jesus, que é o meu Senhor e o meu Salvador? Esse mês nós vamos trabalhar bastante sobre esse tema, o ministério de Jesus.